Quando uma mulher sente atração secreta por um homem, ela nunca cumpre o mesmo ritual de cumprimento que usa com os outros. E a maioria dos homens passa a vida inteira sem perceber isso, e por isso nunca entende por que algumas mulheres o tratam como invisível. Existe um padrão psicológico real, silencioso e poderoso, que muda tudo no jeito que ela te olha, fala e se aproxima. Hoje eu vou te revelar esse código escondido da atração. Assista até o final. Quando uma mulher sente atração secreta por um homem, o corpo dela reage antes da consciência. Isso não é opinião, é psicologia da comunicação. Pesquisadores como John Gottman mostram que microexpressões, especialmente o sorriso curto e o desvio rápido do olhar, são respostas automáticas ativadas quando alguém sente impacto emocional. E é exatamente isso que acontece no cumprimento. Ela sorri rápido demais, quase como se tentasse esconder. É um sorriso que aparece e some, como se escapasse sem a permissão dela. Esse micro-sorriso revela que você mexeu emocionalmente com ela, mas ela não quer deixar explícito. Para o homem que sabe observar, isso é ouro puro. A quebra de olhar funciona como um confessionário silencioso. Mulheres seguras ou desinteressadas costumam manter o olhar estável. Já a mulher que sente atração secreta desvia não por timidez infantil, mas por autoconsciência. Ela percebe a própria reação. Percebe que o corpo está entregando demais. Percebe que você provoca uma descarga de dopamina, algo amplamente estudado por Helen Fisher, e então ela olha para o lado como um mecanismo de proteção emocional e social. Ela está se regulando. Está tentando disfarçar. E quanto mais ela tenta disfarçar, mais evidente fica para um homem atento. Mas o mais importante para o nosso público entender é que esse sorriso curto não é um gesto de fragilidade feminina. É uma reação de impacto. Homem que não entende isso costuma interpretar como desinteresse ou frieza, quando na verdade é exatamente o contrário. Ela está tomada por uma sensação inesperada, algo que a tira do eixo. E quando isso acontece, ela tenta esconder, porque mulheres sabem o peso que um sorriso completo carrega. Elas sabem que sorrir demais para um homem dá margem, abre espaço, cria expectativas. Então elas tentam controlar, só que ninguém controla o instinto. Esse cumprimento é sempre rápido demais, suave demais, nervoso demais para ser casual. Não tem exagero, não tem brilho teatral. É mínimo, mas poderoso. É o tipo de cumprimento que parece tímido, mas não é timidez. É vigilância estratégica. Ela pensa, eu não posso parecer empolgada demais. E justamente por pensar assim, ela deixa escapar um gesto que não deveria. Inclina levemente o rosto, mostra os dentes por meio segundo e respira mais fundo logo em seguida. Esses detalhes são impossíveis de reproduzir se não houver impacto emocional real. Não existe atriz que sustente isso todos os dias. O corpo não mente. E é exatamente nesse ponto, no instante desse sorriso curto e do olhar quebrado, que surge o próximo nível do jogo, quando ela passa do gesto involuntário para o comportamento estratégico. Quando a atração começa a ganhar forma, ela muda o estilo do cumprimento. E é aí que entramos no próximo tópico, onde você vai entender como e por que algumas mulheres começam a usar a provocação leve como forma de aproximação emocional. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção! O livro digital A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Depois que a mulher percebe que aquele sorriso curto e involuntário a entregou um pouco mais do que gostaria, ela passa para um segundo movimento, o cumprimento provocador. Esse tipo de oi carregado de ironia leve é um mecanismo psicológico natural nas interações humanas, amplamente estudado em pesquisas sobre avaliação social, como as de Roy Baumeister e principalmente David Buss, que explica como homens e mulheres
testam o valor um do outro antes de demonstrar interesse de forma explícita. A provocação não é desrespeito, não é agressividade. É uma forma de medir quem você é sob pressão emocional. É como se ela dissesse: deixa eu ver se você é realmente o homem que minha intuição acha que você é. Esse cumprimento surge quando ela já sentiu o impacto emocional, mas não quer se sentir vulnerável. Em vez de demonstrar doçura ou timidez, ela usa humor afiado, leve e controlado para recuperar a própria posição. É por isso que a provocação aparece geralmente em tom brincalhão. Nossa, sumiu, né? Ou só aparece quando quer. A frase não importa. O que importa é o subtexto. Ela quer ver se você desaba, se justifica demais, se reage com insegurança ou se mantém calma, presença e masculinidade. Atitude é o verdadeiro foco do teste. É aqui que muitos homens perdem o jogo sem perceber, porque tomam a brincadeira como ataque. Mas para uma mulher que sente atração, a provocação é justamente o contrário. É uma porta se abrindo, é um convite mascarado, é um jeito sutil de criar tensão emocional. Ela quer sentir a sua resposta, quer sentir sua energia, quer perceber se você é capaz de transformar a provocação em química. Esse é um ponto crucial da psicologia da atração. Mulheres se conectam não apenas com quem as atrai, mas com quem as regula emocionalmente. Homens que se desestabilizam perdem valor. Homens que permanecem centrados, que respondem com um sorriso calmo, acabam criando uma camada muito mais profunda de desejo. E essa fase é extremamente vantajosa para o homem atento, porque a mulher entrega muito mais do que imagina. Quando ela provoca, ela observa tudo: seu rosto, sua postura, seu tom de voz, a velocidade com que você responde. Ela está analisando sua capacidade de lidar com pressão social, algo que a psicologia evolutiva descreve como um dos indicadores de valor masculino. Não se trata de status financeiro, físico ou social. Trata-se de presença. A presença masculina real, aquela que não se abala pelo humor dela, cria um contraste poderoso com a energia feminina. E contraste é a base da atração sexual. Responder com calma, com um leve sorriso, com uma frase simples, direta e sem justificativas, ativa uma percepção imediata na mente dela. Esse homem não está desesperado pela minha aprovação. E isso, para a psicologia feminina, é altamente estimulante. Não porque você está fazendo joguinho, mas porque você transmite autossuficiência emocional, um traço que atrai mulheres de forma quase universal, como demonstram décadas de estudos em psicologia social. Quando ela percebe que a provocação não te afeta, mas também não te afasta, você se torna mais imprevisível. E a imprevisibilidade controlada é um dos grandes motores do interesse feminino. E quando esse teste é superado, algo muda silenciosamente. A postura dela suaviza, o olhar fica mais estável. O clima ganha uma tensão leve, mas carregada de interesse. Ela passa a te ver como um homem que não apenas a atrai, mas que sustenta a masculinidade necessária para manter a dinâmica viva. Só então, ela abre espaço para o próximo estilo de cumprimento, aquele em que ela tenta parecer formal e indiferente, mas o corpo dela trai o que ela realmente sente. Depois que a provocação não funcionou como ela esperava, porque você manteve a calma, a confiança e o controle emocional, muitas mulheres mudam para uma estratégia oposta: o cumprimento formal demais. Esse é um dos sinais mais interessantes da psicologia feminina, porque ele não combina com a atração verdadeira. E justamente por isso, revela tanto. Em vez de provocação, leveza ou sorriso espontâneo, ela escolhe uma postura neutra, um "Olá, tudo bem?", que parece ensaiado. Essa mudança não é aleatória. É um mecanismo de proteção emocional, explicado pelas teorias de autocontrole de Roy Baumeister e pela teoria da autopercepção de Daryl Bain. Ela tenta se convencer, e convencer você, de que não sente nada, mas o corpo dela não acompanha essa narrativa. Quando a mulher está realmente desinteressada, a formalidade é fria, desconectada e rápida. Mas quando existe atração secreta, a formalidade é performada.
É um papel social que ela assume para recuperar o controle da própria imagem depois de deixar escaparem sinais demais nas interações anteriores. Essa tentativa de neutralidade cria uma contradição deliciosa para quem sabe observar. As palavras dizem distância, mas a postura, o olhar e o comportamento dizem: eu estou tentando parecer distante porque você me afeta. É um conflito interno entre razão e emoção, algo amplamente documentado em estudos de psicologia cognitiva e afetiva. A voz dela fica um pouco mais suave do que o normal, mesmo quando tenta soar séria. Há um cuidado exagerado na escolha das palavras, como se ela estivesse medindo cada sílaba para não revelar entusiasmo. O olhar tenta fugir, mas escapa de volta para você 2 ou 3 vezes sem que ela perceba. E o corpo se inclina apenas 1 centímetro em direção a você. Um movimento sutil demais para ser consciente, mas forte o suficiente para revelar desejo reprimido. Essas discrepâncias são impossíveis de fabricar com consistência, porque o corpo humano é honesto demais quando existe interesse real. E o mais curioso desse tipo de cumprimento é que ele surge justamente quando ela percebe que você não caiu nas provocações anteriores. Ela tenta recuperar o equilíbrio emocional, criando um distanciamento artificial. Mulheres que sentem atração secreta muitas vezes fazem isso porque não querem parecer vulneráveis diante de um homem que demonstrou consistência emocional. Para elas, vulnerabilidade é poder entregue. Então, elas se escondem atrás da formalidade como quem usa uma armadura que não se encaixa no corpo. Por isso parece estranho, forçado, desconfortável. Porque é. Para o homem que está atento, essa formalidade mal disfarçada é um dos maiores sinais de que você já entrou na mente dela. Não é hora de avançar rápido nem de se afastar. É hora de manter exatamente o mesmo comportamento que desmontou a provocação no tópico anterior. Presença, tranquilidade e naturalidade. A pior coisa que um homem pode fazer nesse momento é tentar aquecer o clima artificialmente. Deixe ela sentir que você não está desesperado para quebrar o gelo. Quando ela percebe que não consegue manter a postura neutra diante de você, o desejo aumenta, porque você representa um desafio emocional positivo e desafios despertam interesse. E quando essa tensão entre o que ela quer demonstrar e o que ela realmente sente atinge seu ponto máximo, surge um dos sinais mais fortes de todos. O corpo dela se aproxima, mesmo quando ela tenta manter a distância. É esse movimento involuntário que abre caminho para o próximo nível da dinâmica. Aquele momento em que a linguagem corporal fala mais alto que qualquer cumprimento, qualquer palavra, qualquer tentativa de esconder o que está acontecendo. Depois que a mulher tenta esconder o interesse por trás da formalidade, acontece algo que ela não consegue controlar. O corpo começa a falar por ela. A linguagem corporal é a parte mais honesta da comunicação humana. E isso é amplamente comprovado por estudos de Helen Fisher, Amy Cuddy e inúmeros pesquisadores da antropologia social. Quando há atração secreta, o corpo rompe o teatro da neutralidade. Ele se inclina, ele busca proximidade, ele entrega o que a mente tenta camuflar. É aqui que a verdade aparece. Esse gesto, inclinar o corpo alguns centímetros em sua direção, é uma resposta biológica antes de ser psicológica. O cérebro dela, estimulando regiões associadas à curiosidade e ao desejo, ativa microajustes corporais que aproximam vocês dois. É sutil, mas nunca é acidental. A mulher que não sente nada mantém o corpo firme, alinhado, sem oscilações. A mulher que sente atração tenta manter esse alinhamento, mas falha. O pé vira ligeiramente para você. O tronco cede um pouco. O ombro relaxa quando você se aproxima. É como se o corpo dela estivesse dizendo: fica mais um pouco, mesmo que a mente ainda esteja tentando manter o controle. O segundo elemento que denuncia tudo é o contato visual de até 3 segundos. É uma regra quase universal na psicologia da atração. Quando o olhar passa de 1,5 segundos e não chega a 4, existe interesse emocional carregado de cautela. Mais do que isso, pareceria ousadia demais.
e menos do que isso indicaria desinteresse. 3 segundos é o território da intensidade contida, da curiosidade, que ainda tenta parecer discreta, do eu gosto, mas não quero que você perceba o quanto. Esse olhar sustentado, mesmo que rápido, revela que a mente dela está dividida entre te observar e não se entregar completamente. O que acontece nesses 3 segundos é decisivo. A pupila dela dilata um pouco, algo documentado em pesquisas sobre excitação e atração, e o rosto suaviza, ainda que ela mantenha o semblante sem grandes expressões. Esse olhar não é o mesmo que ela usa para cumprimentar amigos, colegas ou conhecidos. É um olhar cheio de análise emocional. Ela está te estudando, mas não da maneira fria que usaria com alguém neutro. Ela está tentando entender como você a afeta, tentando localizar onde você se encaixa no universo mental dela. A mulher que olha assim está, de certa forma, lutando contra a própria entrega. E é exatamente nesse instante que muitos homens cometem o erro fatal. Quebram o próprio eixo para corresponder de maneira ansiosa ou exagerada. Isso destrói a tensão. A verdade é que, para manter a atração viva, o homem precisa sustentar a própria postura durante esse olhar. Não se trata de olhar fixo ou intimidador, mas sim de presença. Mulheres se conectam com a sensação de que o homem é estável, emocionalmente sólido, alguém capaz de receber aquele olhar sem desmoronar, sem se justificar, sem sorrir de forma nervosa. Sua calma amplifica a intensidade que ela sente, e intensidades bem reguladas criam desejo. A inclinação corporal e o olhar prolongado formam um par perfeito. Um gesto voluntário tentando parecer neutro e um gesto involuntário que entrega tudo. A linha entre eles é onde a dinâmica da atração verdadeira nasce. E quando ela percebe que você entendeu o jogo, mas não tenta acelerar nada, o interesse aumenta. Ela percebe que o corpo dela falou, que você viu, e que mesmo assim, você não avançou rápido demais. Isso cria uma sensação rara para a mulher moderna. Segurança sem previsibilidade. O equilíbrio exato entre calma e intensidade que alimenta a curiosidade feminina. E se você chegou até aqui, irmão, já percebeu que entender a psicologia feminina é uma vantagem enorme? Então fortalece o canal. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo qual sinal você já identificou e ativa o sininho. E se quiser fazer parte da nossa comunidade de homens que evoluem juntos, torne-se membro. Seu nome aparece nas telas finais e você apoia esse movimento de homens conscientes, fortes e estrategistas. É só o começo, meus irmãos.